Boa tarde. O Band Cidade Entrevista deste sábado vai falar sobre o plano diretor da capital. O nosso convidado é o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Isaac Tayá. Boa tarde, presidente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde. Obrigado também por esse espaço, para não podermos mostrar sobre o plano diretor. Presidente, muita gente ainda não sabe, por incrível que pareça, o que significa, o que é o plano diretor da cidade. Quer dizer, na verdade, uma lei importantíssima que ordena o crescimento e o funcionamento do município. Como é que está a discussão em relação ao plano diretor da cidade na Câmara hoje? Bem, foi suspenso na terça-feira, por decisão da Justiça, por entendimento em comum, acordo com a Câmara e a Prefeitura, pelo espaço de tempo que faltava ainda para se debater. Nós levamos à comunidade alguns assuntos, tivemos 5 meses só para discussão, enquanto nós tivemos a Prefeitura 3 anos e 4 meses para elaborar o anteprojeto. E com isso o tempo ficou muito curto e desde o início que nós entramos na presidência da Câmara, nós requisitamos a distribuição do plano diretor para a Câmara Municipal para que a população em conjunto pudesse discutir melhor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o significado dessa lei, o que é. Bem, o plano diretor, nós fizemos uma cartilha, inclusive, que é essa que está na minha mão, com o interesse de mostrar para a população o que é a sequência de um plano diretor. Bem, o plano diretor não é nada mais do que a regra com o planejamento do crescimento de uma cidade. O que eu quero para 10 anos? Então, eu vou construir tudo que eu imagino no meu sonho, dentro de um bairro, com uma estrutura da cidade, com os limites de saída da cidade, limite rural, para que a gente pudesse colocar tudo o que nós temos na cidade organizado. Especifica o que pode fazer, o que não pode. Por exemplo, desde as calçadas, saneamento, a orla, a decisão do resíduo sólido, o trajeto da água, o trajeto das edificações, o estacionamento, o trânsito, mobilidade. Então, isso é o planejamento da cidade como um todo. Onde fica uma escola, onde fica um hospital, onde fica uma creche, onde ficam as casas populares. Então, seria realmente a redistribuição daquilo que nós tivemos em invasão. Vamos dizer, aquilo que foi invadido nós temos que consertar. E para se consertar tem que planejar, como ocorreu em algumas cidades de exemplo, que é o caso de Curitiba, há 38 anos atrás, como ocorreu em Uberlândia, há 18 anos atrás. Então, nós temos cidades que já se preocuparam com o planejamento da cidade estratégico, para que ninguém possa querer chegar na cidade e começar a querer construir em uma área que não é apropriada. Por exemplo, posto de gasolina, ele tem um local que ele só pode ser construído aqui naquele local, para ter as medidas corretas. Até para não oferecer perigo à população. Exatamente. Então, isso são regras do crescimento da cidade. Então, o plano diretor ele foi criado pelo Estatuto das Cidades, com o interesse de fazer com que a cidade tenha a obrigação de fazer um plano de Estado e não de governo. Isso a cada 10 anos. A cada 10 anos ela é reformulada, porque a cada 10 anos você cresce uma cidade. Se depara com outra realidade. E o que aconteceu em 2002 não houve um acompanhamento do plano diretor para os próximos 10 anos, que seria hoje que nós estamos debatendo sobre o plano diretor. Quer dizer, o nosso está vencido aí já há 10 anos. Muitos anos. 10 anos que foi feito o plano diretor, mas quase não seguiram o plano diretor. Então, tem um código de postura também, que é uma situação da cidade, quando você vai liberar uma construção hoje na cidade, você vai no Implurb, faz o requerimento e vão em cima do plano diretor. Se não está liberado pelo plano diretor, ele manda para o conselho para ver se delibera ou não. Qualquer firma que chegue em Manaus, ela precisa disso. Presidente, quais são os pontos mais polêmicos que geraram mais discussões na Câmara, em relação ao plano diretor? Bem, são as medidas populares, porque a população não foi contemplada. O que houve uma discussão com alguns números da população no passado pela Prefeitura e ocorreu que nós tivemos 17.407 emendas apresentadas no período de 5 meses que nós debatemos na Câmara, mostrou que 17.407 emendas superam quase todo o plano diretor. É muito. É muito. Então, quer dizer que a cidade não foi contemplada, não foi escutada como deveria. Um outro tema... Faltou audiência pública, então, com a população, com a sociedade? Faltou localização das audiências. O que acontece, fazer uma audiência em locais inapropriados não dá certo. Mas não dá para você dividir também a audiência somente em polos divididos, como norte, sul, leste, oeste, porque as pessoas não migram
esses locais, porque não tem condições financeiras. A concepção do plano diretor, ela prevê número exato de audiências públicas ou não? Não. Aquilo que eu puder fazer a mais, eu faço. O que eu fiz? Como eu tinha 5 meses de plano diretor, diferente de 3 anos e 4 meses que a Prefeitura teve, houve um esquecimento da Prefeitura, porque o Ministério Público já tinha arguído antes sobre a falta da discussão popular. Eles se esqueceram do plano diretor e quando eu cobrei, depois de 6 meses que eles começaram a elaborar um anteprojeto. E com isso, nós tivemos a FUCAP, que fez o papel dela, mas foi direcionado a mando da Prefeitura, com certeza, somente em edificações. Mas esqueceram do centro da cidade, esqueceram da orla. O saneamento básico também praticamente tudo. Não foi tocado. Não fizeram nada. Então, não dá para você falar em edifícios de construção de 25 andares, que hoje queriam até 60 andares, então coisas para milaborantes, mas nós temos agora uma situação importante. Começar desde a base. Quando você começa um prédio, você começa pelo chão, né, pelas fundações. E essas fundações, elas vão passar por locais onde nós temos que fazer drenagem. E nós temos que se preocupar sempre com as drenagens, justamente porque é a área do saneamento. Então não dá para você discutir hoje uma edificação e passar 2 anos para se discutir o resto que precisa dentro de uma edificação. Então essa é a nossa preocupação, mas mesmo assim nós tivemos áreas ribeirinhas, distantes, por exemplo, Coeira, 2h30 de lancha para lá. Zona Rural de Manaus. Zona Rural de Manaus, que estiveram em Manaus trazendo emenda de sugestões. E outras áreas como Livramento, São Sebastião e outras áreas rurais. Então isso foi importante para a Câmara, porque a Câmara atingiu aqueles que precisavam pertencer ao plano diretor, só que, claro, nós precisávamos de mais tempo, sentar mais sobre os assuntos e fazer com que as produções rurais, toda a economia envolvida, ela pudesse participar também. A discussão na Câmara, ela é dividida entre os vereadores por grupos ou não? O que eu fiz? No meu entendimento, como nós temos uma discussão muito grande, quando o vereador não participa de uma comissão, nós pegamos e colocamos os 37 vereadores nas comissões. Dividi como uma situação da coordenadoria geral, que é aquilo que nós fizemos, ficou o vereador Paulo Nassi como presidente, aí vereador Fabrício, vereador Massami, vereador Marcel e Elias participando do planejamento da comissão geral. Em seguida, as subcomissões, que eram 4 tópicos, e isso envolvia todos os vereadores para que pudesse ter o coordenador e o relator, subrelator. Em seguida, seria mandado para a comissão geral, que ela faria a segunda votação, se caso você perdesse uma emenda lá dentro, seria rediscutido na geral. E depois iria para o plenário, para uma votação geral e finalização no dia 3 de novembro. A gente já estava com a metodologia pronta, se caso não tivesse tido esse acompanhamento do Ministério Público. Nós agradecemos ao Ministério Público, agradecemos ao juiz que pertenceu a essa negociação, o doutor Carlos Queiroz, que foi muito coerente e mostrou que era necessário a gente dar uma parada e aproveitar aquilo que foi discutido, sem perder nada que nós discutimos, para que a gente pudesse ter mais tempo, 6 meses para a Prefeitura, para rever aquilo que precisa ser revisto, e mais 6 meses para a Câmara. Então, eu acho que a cidade ganha com isso, e lembrando que é um projeto de Estado e não de governo, para que as pessoas não achem que tem que ser somente o prefeito que entra que vai fazer. Não, é você que é cidadão, é você que pertence à cidade, tem que estar envolvido com aquilo que você quer. Você tem que sonhar com uma cidade melhor. Mas o plano diretor é participativo, né? Tem que ser participativo. Porque você não vai falar de meio ambiente se você não pega o cidadão que está envolvido no meio ambiente. Se você tem um morador numa área que sofre com o trânsito, por exemplo, ele tem que saber que aquele planejamento do trânsito, ele também é culpado desse trânsito que está caótico, né? Presidente, vou pedir licença para o nosso intervalo comercial e nós voltamos já com o Band Cidade Entrevista deste sábado.